Já lhe aconteceu sentir que subir um lanço de escadas de repente parece uma maratona? Ou que pegar num saco de compras que antes era leve, agora parece pesar uma tonelada? Essa fraqueza, essa perda de força que muitos de nós começamos a sentir, não é apenas um sinal de que estamos a envelhecer. É uma condição real, com um nome: sarcopenia. É a perda silenciosa e progressiva de massa muscular que nos rouba a independência, a energia e a confiança. É assustador pensar nisto, não é? A ideia de não conseguirmos brincar com os nossos netos no chão, de não termos força para cuidar do nosso jardim, ou de vivermos com o medo constante de uma queda. Esta é uma realidade dolorosa para muitos, mas não tem de ser a sua. E se eu lhe dissesse que existe uma forma simples, deliciosa e incrivelmente eficaz de combater isto? Um pequeno segredo que pode adicionar à sua rotina matinal e que pode começar a reconstruir a sua força a partir de hoje. Neste vídeo, vamos desvendar que ingrediente poderoso é este, como o pode adicionar a um batido simples, e vamos explorar outros hábitos fáceis que, em conjunto, podem ajudar a reverter a sarcopenia e a fazê-lo sentir-se mais forte e vibrante. Fique até ao final, porque a última dica é talvez a mais surpreendente e a mais fácil de todas de aplicar no seu dia a dia. Vamos então começar com o coração da nossa estratégia, o nosso segredo para recarregar os músculos. Estamos a falar de algo que muitos associam apenas a jovens atletas e ginásios, mas que, na verdade, é ainda mais crucial para nós depois dos 60 anos. O nosso ingrediente estrela é a proteína em pó de alta qualidade. Agora, antes que abane a cabeça a pensar que isso não é para si, ouça-me com atenção. A ideia de que a proteína em pó é apenas para culturistas é um dos maiores mitos que nos impede de cuidar da nossa saúde muscular. À medida que envelhecemos, o nosso corpo passa por um processo chamado resistência anabólica. Isto soa complicado, mas a ideia é simples. O nosso corpo torna-se menos eficiente a usar a proteína que comemos para construir e reparar os músculos. Por isso, mesmo que coma um bife ou um peito de frango, o seu corpo pode não estar a aproveitar toda essa proteína da forma como costumava fazer. Precisamos de mais proteína, e de uma proteína que seja muito fácil de absorver, para dar aos nossos músculos as ferramentas de que necessitam. É aqui que entra o batido. Um batido com proteína em pó é como dar aos seus músculos um superalimento de fácil digestão. O corpo não precisa de trabalhar muito para o decompor. Os nutrientes vão quase diretamente para onde são necessários. Existem várias opções. A mais comum é a proteína whey, ou soro de leite. É uma proteína completa, o que significa que tem todos os aminoquentes essenciais de que o corpo precisa e é absorvida muito rapidamente. Se for intolerante à lactose, procure uma opção isolada, que tem uma quantidade mínima de lactose. Para quem prefere alternativas vegetais, a proteína de ervilha, de arroz ou de soja são excelentes escolhas. O importante é garantir que está a obter uma fonte concentrada de proteína. A quantidade ideal é geralmente uma colher medidora, que fornece cerca de 20 a 25 gramas de proteína. Isso é o equivalente a comer quase 4 ovos grandes. Fazer um batido é incrivelmente simples e pode ser uma parte deliciosa do seu pequeno almoço. Vamos construir o batido perfeito para a força. Comece com uma base líquida. Pode ser leite magro, uma bebida de amêndoa ou de aveia, ou até mesmo água. A seguir, adicione a sua colher de proteína em pó. Agora, a magia. Vamos adicionar nutrientes. Uma banana pequena ou meia banana grande é perfeita. Não só dá um sabor doce e uma textura cremosa, como também é rica em potássio, que é importante para a função muscular e para evitar cãibras. De seguida, um punhado de frutos vermelhos, como mirtilos, morangos ou framboesas. Podem ser frescos ou congelados. Eles estão carregados de antioxidantes que ajudam a combater a inflamação no corpo, o que também é benéfico para a saúde muscular. Para um toque extra de saúde, adicione uma colher de sopa de sementes de chia ou de linhaça moída. Estas sementes são ricas em fibras e gorduras ômega 3, que também ajudam a reduzir a inflamação e são ótimas para o coração e para o cérebro. E um truque final.
Um bom punhado de espinafres frescos. Prometo que não vai sentir o sabor, mas vai adicionar uma dose incrível de vitaminas e minerais sem adicionar calorias. Bata tudo no liquidificador até ficar cremoso e tem nas suas mãos uma poção de força e vitalidade. O melhor momento para beber este batido é de manhã. Pode ser o seu pequeno almoço ou pode tomá-lo depois de uma pequena atividade física. Isto leva-nos ao nosso primeiro hábito complementar, o movimento matinal. Não estou a falar de correr uma maratona antes do sol nascer. Estou a falar de despertar suavemente os seus músculos. Pense nisto. Ao fazer um pouco de exercício, você envia um sinal ao seu corpo. Esse sinal diz: Olá, estou a usar estes músculos. Preciso que estejas pronto para os reparar e fortalecer. E logo a seguir, você dá-lhe o batido de proteína, que é o material de construção perfeito. O seu corpo pensa: Ah, excelente! Recebi a encomenda de tijolos e cimento exatamente quando preciso dela. O movimento matinal pode ser tão simples como uma caminhada de 15 a 20 minutos pelo seu bairro. Respire o ar fresco. Sinta o sol na pele. Mexa as pernas. Ou, se o tempo não permitir ou não lhe apetecer sair, pode fazer alguns exercícios simples em casa, na sua cadeira favorita. Sente-se na beira da cadeira, com as costas direitas. Levante uma perna, esticando-a à sua frente. Mantenha-a assim por alguns segundos e baixe-a lentamente. Repita 10 vezes com cada perna. Outro excelente exercício é o de sentar e levantar. Sente-se na cadeira e, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se até ficar de pé. Depois, sente-se novamente, de forma controlada. Faça isto 8 a 10 vezes. Este movimento fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são essenciais para o equilíbrio e para caminhar. Ao combinar este movimento suave com o seu batido de proteína, está a criar a combinação perfeita para dizer ao seu corpo para construir músculo, não para o perder. Este pequeno ritual matinal pode mudar completamente a forma como se sente ao longo do dia, dando-lhe mais energia e uma sensação de força que talvez já não sentisse há algum tempo. Agora que estabelecemos uma rotina matinal poderosa com o nosso batido de proteína e um pouco de movimento, vamos ver como podemos manter este impulso ao longo do dia. Porque combater a sarcopenia não é apenas sobre uma única ação, mas sobre criar um estilo de vida que apoia constantemente os nossos músculos. Uma das coisas mais importantes a entender sobre a proteína é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada para absorver de uma só vez. Imagine que está a regar uma planta com um balde de água. Se despejar o balde todo de uma vez, a maior parte da água escorre e não é absorvida. Mas se for regando aos poucos, a terra absorve a água eficazmente. O mesmo acontece com a proteína e os nossos músculos. Consumir uma grande quantidade de proteína numa única refeição, como um bife enorme ao jantar, não é a melhor estratégia. É muito mais eficaz distribuir o consumo de proteína ao longo do dia, em porções mais pequenas e manejáveis. O objetivo deve ser incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição principal. Pequeno almoço, almoço e jantar. Já tratamos do pequeno almoço com o nosso batido. E para o almoço? Em Portugal temos a sorte de ter acesso a peixe fresco e delicioso, que é uma fonte fantástica de proteína de alta qualidade e gorduras ômega 3, um filete de robalo grelhado, umas sardinhas assadas ou um bife de atum de cebolada são opções maravilhosas. Acompanhe com uma generosa porção de legumes cozidos ou uma salada colorida. O frango e o peru também são excelentes. E não nos esqueçamos das leguminosas, que são a base de muitos pratos tradicionais portugueses. Um prato de feijoada, umas lentilhas estufadas ou um rancho são refeições reconfortantes e ricas em proteína. Ao jantar, podemos optar por algo mais leve, mas ainda assim rico em proteína. Uma omelete com 2 ou 3 ovos e recheada com queijo e cogumelos, uma salada grande com uma lata de atum ou cavala, ou uma sopa rica, como uma sopa de grão de bico, são opções perfeitas. O lanche a meio da tarde também é uma ótima oportunidade para incluir mais um pouco de proteína. Em vez de bolachas ou um bolo,
opte por um iogurte grego natural, que tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Um punhado de tremoços, um snack tão nosso, é uma fonte incrível de proteína vegetal. Um pequeno pedaço de queijo fresco com umas tostas integrais ou um punhado de amêndoas também são boas escolhas. Ao distribuir a proteína desta forma, está a fornecer aos seus músculos um fluxo constante de aminoácidos, os blocos de construção de que eles precisam para se manterem fortes e se repararem. A seguir, precisamos de falar sobre um tipo específico de exercício que é o melhor amigo dos seus músculos, o treino de resistência. A palavra resistência pode soar intimidante, mas não tem de ser. Significa simplesmente fazer os seus músculos trabalharem contra uma força externa. Caminhar é ótimo para o coração, mas para construir músculo, precisamos de o desafiar um pouco mais. E a boa notícia é que pode fazer isto no conforto da sua casa, com coisas que já tem. As latas de feijão ou de grão de bico que tem na sua despensa podem ser os seus novos halteres. Sente-se numa cadeira, com as costas direitas, e pegue numa lata em cada mão. Faça flexões de bíceps, trazendo a lata em direção ao seu ombro, 10 a 12 vezes. Garrafas de água também funcionam perfeitamente. Pode usar elásticos de resistência, que são baratos e muito versáteis. Pode sentar-se e colocar um elástico à volta dos tornozelos e depois tentar afastar as pernas uma da outra. Isto fortalece os músculos da anca, que são vitais para a estabilidade. O seu próprio peso corporal é uma ferramenta fantástica. Fazer agachamentos na cadeira, como mencionamos antes, é um exercício de resistência. Outro excelente exercício são as flexões na parede. Fique de pé a cerca de um braço de distância de uma parede, coloque as palmas das mãos na parede à altura dos ombros e incline-se para a frente, dobrando os cotovelos e depois empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços. O segredo não é fazer muito de uma vez, mas ser consistente. Tente fazer estes exercícios simples 2 a 3 vezes por semana, em dias não consecutivos, para dar tempo aos seus músculos para recuperarem. A consistência envia um sinal contínuo ao seu corpo de que estes músculos são necessários e que precisam de ser mantidos. Por fim, não podemos falar de músculos fortes sem mencionar os seus parceiros. Ossos fortes. A saúde muscular e óssea andam de mãos dadas. Músculos fortes ajudam a proteger os ossos e a prevenir quedas, e ossos fortes fornecem a estrutura de que os músculos precisam para funcionar. 2 nutrientes são essenciais aqui: o cálcio e a vitamina D. O cálcio é o bloco de construção dos ossos, e a vitamina D é como o capataz da obra, que ajuda o corpo a absorver e a usar o cálcio de forma eficaz. Além disso, estudos recentes mostram que a vitamina D também desempenha um papel direto na função e força muscular. Em Portugal, temos uma fonte fantástica e gratuita de vitamina D: o sol. Apenas 15 a 20 minutos de exposição solar nos braços e pernas, alguns dias por semana, pode fazer uma grande diferença. Em termos de alimentação, os laticínios como o leite e o iogurte são boas fontes de cálcio. Os peixes gordos como a sardinha e a cavala são ricos em ambos. Os vegetais de folha verde escura, como os espinafres e a couve galega, também contêm cálcio. No entanto, à medida que envelhecemos, a nossa capacidade de produzir vitamina D a partir do sol diminui, e pode ser difícil obter o suficiente apenas da alimentação. Por isso, é muito importante falar com o seu médico de família sobre a possibilidade de fazer uma análise ao sangue para verificar os seus níveis e, se necessário, tomar um suplemento. Cuidar dos seus ossos é uma parte fundamental do plano para combater a sarcopenia e manter-se ativo e seguro. Chegamos agora à nossa última dica, aquela que eu disse que poderia ser a mais surpreendente pela sua simplicidade, mas cujo impacto é absolutamente monumental. É algo que todos nós fazemos todos os dias, mas que a maioria de nós não faz o suficiente, especialmente à medida que envelhecemos. Estamos a falar de hidratação. Sim, beber água. Pode parecer básico demais, quase trivial depois de falarmos de proteínas e exercícios, mas a verdade é que a água
é a base sobre a qual toda a força muscular é construída. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja apenas ligeiramente, o desempenho muscular cai drasticamente. A desidratação pode levar a cãibras, fadiga, tonturas e uma sensação geral de fraqueza. Impede que os nutrientes, como a preciosa proteína que bebeu no seu batido, cheguem eficientemente às células musculares. Pense na água como o óleo no motor de um carro. Sem ela, tudo range, sobreaquece e acaba por avariar. O problema é que, com a idade, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Podemos estar a caminhar para a desidratação sem sequer sentirmos sede. Por isso, não podemos confiar na sede como um guia. Temos de ser proativos e fazer da hidratação um hábito consciente. Como podemos fazer isso de forma simples? Comece o seu dia com um grande copo de água, mesmo antes do seu café ou do seu batido. Isto ajuda a reidratar o corpo após uma noite de sono. Tenha uma garrafa de água consigo ao longo do dia, seja em casa ou quando sai. Vê-la constantemente será um lembrete visual para beber. Outra estratégia útil é beber um copo de água antes de cada refeição. Isto não só ajuda na hidratação, como também pode ajudar a controlar o apetite. E não tem de ser apenas água pura. Chás de ervas, como o chá de cidreira, de camomila ou de lúcia lima, contam para a sua hidratação diária e podem ser uma forma reconfortante de beber líquidos, especialmente à noite. Sopas e caldos também são uma excelente forma de se hidratar enquanto obtém nutrientes. A quantidade de água que cada pessoa necessita pode variar, mas uma boa regra geral é tentar beber entre 1,5 a 2 litros por dia. Se o dia estiver quente ou se fizer mais exercício, precisará de mais. Preste atenção à cor da sua urina. Se estiver amarelo claro, está no caminho certo. Se estiver amarelo escuro, é um sinal claro de que precisa de beber mais. Como vê, o caminho para recuperar a força e combater a perda muscular não se trata de transformações radicais ou de rotinas impossíveis de seguir. Começa com um passo simples e delicioso como um batido de proteína pela manhã. Continua com a escolha consciente de incluir boas fontes de proteína, como o nosso maravilhoso peixe ou um prato de leguminosas, ao almoço e ao jantar. É fortalecido por pequenos momentos de movimento, usando o peso de uma lata de feijão ou a resistência do seu próprio corpo para despertar os músculos, e é sustentado pelo hábito fundamental de se manter bem hidratado. Cada um destes passos, por mais pequeno que pareça, é um investimento na sua saúde, na sua independência e na sua alegria de viver. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e de se fortalecer, independentemente da sua idade. Seja paciente e gentil consigo mesmo. Haverá dias em que terá menos motivação, e isso é normal. O importante é não desistir. Cada batido que bebe, cada caminhada que faz, cada copo de água é uma vitória. Você está a assumir o controle da sua saúde e a construir uma base sólida para desfrutar dos seus anos dourados com energia e vitalidade. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual é a sua receita de batido favorita? Ou talvez tenha um exercício simples que faz em casa e que o tenha ajudado a sentir-se mais forte? Por favor, partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração de que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil e informativo, peço-lhe que deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam beneficiar desta mensagem. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos cheios de dicas para viver uma vida saudável e feliz em qualquer idade. Lembre-se, a idade é apenas um número no seu bilhete de identidade. A sua força, a sua energia e a sua capacidade de desfrutar da vida estão verdadeiramente nas suas mãos. Cuide-se bem e viva cada dia com o máximo de alegria. Até a próxima.